Nós vamos estar lendo então esse texto de Provérbios 24, o verso 3 e o verso 4, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Se eu perguntar aqui quem deseja viver isso na sua família, quem deseja, de fato, ter momentos preciosos, agradáveis no seu lar, todos nós vamos querer. Eu já fiz, acho que algumas centenas, talvez, de casamento. Eu nunca vi alguém casar para ser infeliz. Nunca. Eu nunca vi alguém, no dia do casamento, dizer: pastor, o nosso casamento tem prazo de validade. 2 anos, a gente vai estar se divorciando. Nunca vi isso. As pessoas, todas elas, casam-se com boas intenções, com o desejo de serem felizes, de fazer os outros felizes, e se programam para isso. Mas, por quê? Ao longo do tempo, as famílias vão se desfazendo, os casamentos vão ruindo e, na verdade, os filhos também acabam sendo prejudicados. Como eu falei ali no vídeo que a gente fez para chamar esse culto, princípios estão sendo negligenciados. E os princípios daquele que criou o casamento e a família não podem ser negociáveis, negligenciados, porque senão as consequências sempre serão negativas. Deixa eu começar fazendo aqui uma pergunta. Quantos de vocês, vamos colocar 2 anos, resumir, 2 anos de pandemia, quantos de vocês conhecem alguém, uma família que se desfez, um casamento que se rompeu nesses 2 últimos anos? Levanta a mão. A maioria, talvez a maioria aí, meio a meio, maioria. A gente conhece as pessoas. E se você pegar, por exemplo, notícias, coloquei aqui algumas notícias que revelam justamente isso. Divórcio cresce 24% no Brasil em 2021 e chegam a 37 mil no primeiro semestre. O outro, divórcios batem recorde no Brasil e superam 77 mil em um ano. Outro, até que a pandemia nos separe, número de divórcios em cartório bate recorde no Brasil. Outro, tempo de duração de casamento cai em Santa Catarina e divórcios aumentam na pandemia, diz IBGE. E assim, é só você pegar no Google e dar uma pesquisada sobre o índice de divórcio, e nós estamos falando da nossa realidade do Brasil. Se você pega Europa, se você pega Estados Unidos, se você pega esses países de primeiro mundo, na verdade, o conceito já de casamento, infelizmente, já está muito mais líquido, muito mais vulnerável do que a nossa realidade aqui no Brasil. Então, os tempos que nós vivemos são tempos preocupantes, porque o projeto de Deus para o ser humano inicia num lar, inicia numa família, inicia com um casamento bem estruturado. Isso potencializa o ser humano a viver várias facetas da sua vida, aspectos da sua vida em plenitude. Então nós precisamos resgatar, nós como povo de Deus, nós como igreja do Senhor, precisamos resgatar a valorização no casamento, a valorização da família. E, claro, como nós também precisamos aprender, porque estamos nesse processo, e o texto que nós lemos diz, é com sabedoria, com discernimento, que nós vamos construir um lar bem estruturado. Nós precisamos voltar os olhos para princípios do Senhor e levar muito a sério o que o Senhor nos instrui a respeito de família, a respeito de casamento. Primeiro ponto que você precisa sair daqui convicto é: você foi criado para relacionamentos. Então, aprenda a se relacionar. O texto que está ali é de Gênesis e o texto é bem claro. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. Não fomos criados para a solidão. Não fomos criados para a solidão.
Por mais que hoje nós temos milhões de pessoas que vivem em solidão num mundo cada vez mais populoso, parece antagônico, né? Um mundo cada vez mais populoso, as pessoas vivem mais em solidão e, consequentemente, a alma mais entristecida, as doenças da alma sempre aumentando, porque nós fomos projetados para relacionamento. Então não pense que ideia de casamento, ideia de família é coisa de um pastor, é coisa da igreja, mas isso já é passado. Não, isso é projeto de Deus. Amém ou não amém? Vocês entendem isso? Se é projeto de Deus, qual é a voz principal que eu devo ouvir sobre como escolher os caminhos para ter um lar feliz e um lar abençoado? Deveria ser as orientações de Deus. Mas, infelizmente, em nossos tempos, como eu tenho falado, tão barulhento, onde todo mundo tem voz e vez nas mídias sociais, tem muitas pessoas buscando em fontes equivocadas. Em vez de olhar o que Deus fala sobre casamento e família, vai atrás de youtuber, vai atrás de doutores, especialistas e assim por diante. Não que não tenha livros bons, não que não tenha materiais bons, reflexões úteis, mas a base, o alicerce, sempre precisa ser a palavra de Deus, porque essa foi uma ideia de Deus e Ele já nos deixou um manual, que é a Bíblia Sagrada, para que ali nós venhamos aprender, nos conduzir, nos portar e também aprender a amar e se relacionar. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar é isso. Se eu fui feito para relacionamentos, como eu vou escolher os critérios que vão reger os meus relacionamentos? Como eu vou escolher os princípios que estarão dentro de um meu lar? Que seja através da palavra do Senhor. E aquilo que Jesus já deixou bem claro no final do Sermão do Monte, quando ele faz um resumão a respeito dos mandamentos, você conhece a história: casa na rocha, casa na areia, um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia, veio a chuva, os ventos sopraram, os rios encheram, deram contra as casas, a que estava na rocha permaneceu. E Jesus faz a aplicação. Jesus faz a aplicação. Aquele que ouve e obedece, aquele que ouve e pratica os meus ensinamentos é semelhante ao que construiu a casa na rocha. Problemas virão, mas estará de pé. Para a sua família é a mesma coisa. Para a sua família é a mesma coisa. Não pense você, por você estar na igreja, por você ser assembleiano, por você ser dizimista, por você ser ofertante, por você vir no culto de terço, por você ter uma Bíblia de 2 metros, que você vai estar isento de problemas no seu casamento e na sua família. Não vai estar. O texto é bem claro. Aquele que construiu sobre a rocha, sobre a areia, enfrentou os desafios. Vai vir problema, às vezes vai faltar dinheiro, às vezes você não vai entender o seu cônjuge, às vezes vocês vão brigar por coisa boba. É assim. Não vão saber como lidar com os filhos. A vida é assim. Os problemas virão. Mas, se você ouviu as instruções do Senhor e está colocando em prática, pode ter certeza, você terá habilidade para superar os desafios e vencer. Então, primeira coisa, nós somos criados para relacionamento, preciso aprender a me relacionar, e a palavra de Deus deve ser o nosso manual. Amém? Vamos para alguns princípios que Deus nos deu desde o início. Coloquei ali: obedeça às leis que Deus estabeleceu desde o início, o texto de Gênesis 2, 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e unirá a sua mulher, e se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o contexto aqui? Nós estamos falando de milhares e milhares depois, quando muitas famílias deram errado? É isso, sim ou não? Gênesis 2, criação. Primeiro casal, primeira família constituída pelo Senhor. Ele já designou, e eu gosto de alguns estudiosos que eles vão colocar pelo menos 4 leis que Deus estabeleceu desde o início e até hoje, milhares de anos depois, ainda é negligenciado. A gente não leva a sério. Primeiro, a lei da prioridade. Desde o início Deus estabeleceu a lei da prioridade. E ele diz assim: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. O que é esse deixar pai e mãe? Quem que é pai e mãe na vida de uma pessoa? O pai e mãe são
a base, são as pessoas mais importantes na vida de alguém. E quando o texto está dizendo, quando Deus está dizendo, vai deixar pai e mãe para se unir à sua mulher, o que o Senhor está nos ensinando? Prioridade. A lei da prioridade. Ou seja, até agora, até o casamento, papai e mamãe eram as figuras mais importantes. Mas, meu amigo, você casou, a tua esposa vai ser a pessoa mais importante na sua vida. O seu marido vai ser a pessoa mais importante na sua vida. Os solteiros estão presentes? Levanta a mão. Amém? Vocês vão pegando aí. Vocês vão aprendendo. Vocês vão aprendendo. Por quê? Porque quando entra no casamento, às vezes se esquece de uma coisa tão simples, como essa que Deus já estabeleceu. É lei. E se você violar leis, vai ter punição, vai ter problema. Mas daí ela ainda está ouvindo mais a voz do pai do que do esposo. Ele prioriza mais a opinião da mãe do que da esposa. Vai dar problema. Vai dar problema. E de repente começa a vir os filhos. E quando vem os filhos, o casal corre o risco de colocar os filhos acima do cônjuge. Aqui não. Em outra cidade eu ouvi falar, né, que tem muito casal que faz isso. Blumenau, graças a Deus, não acontece. Mas tem lugar. Se o filho de 10 anos pede um negócio para a mãe, na hora a mãe faz. Ai, mãe, eu estou com vontade de comer aquele negócio. Ele chega lá, está pronto. O marido está 1 mês pedindo um prato que ele gosta e não aparece. A filha pede, paizinho, eu preciso de um All-Star novo. O pai chega tarde lá com o presente. A esposa está 2 anos com o mesmo vestido, pedindo algo novo, e o cara... O que fala disso? Inverteu prioridades. Inverteu prioridades. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver de uma maneira bem clara. A partir do momento do casamento, o cônjuge é a pessoa mais importante. Que pai, mãe, que vô, que tio, que patrão, que todo mundo. A não ser, claro, o Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui falando dos relacionamentos familiares e pessoais. Quando o texto também diz deixará, nessa lei da prioridade, fala dessa emancipação. Uma emancipação que envolve o financeiro, que envolve o emocional. Ou seja, como assim? Brigou no casamento, vai chorar para a mamãe, vai chorar para o papai. O deixará fala também disso. Pastor, a questão dessa independência financeira, e se os meus pais quiserem ajudar ainda a pagar a minha faculdade, tem algum problema? Não tem problema. Né? Agora, isso precisa ser analisado, porque você casou, mas a tua dependência financeira ainda está sobre eles, pode dar problema, e geralmente dá problema. Então, o deixará fala disso também. Fala de papéis. Eu estou deixando de ser apenas, agora, uma pessoa que exerce o papel de filho, mas agora eu estou me tornando alguém que exerce o papel de um marido. E quando eu olho para a palavra de Deus, o exercer papel de marido, eu preciso aprender isso. Eu deixo lá para me tornar, como Efésios 5 vai dizer, o cabeça de um lar. Me tornar alguém que vai amar e proteger a esposa. Me tornar amante, me tornar o provedor, me tornar o protetor. Da mulher também. Ela deixa apenas de exercer papel de filha para exercer um papel de esposa. Uma esposa que está ao lado do marido, como Gênesis 2 vai dizer, uma ajudadora idônea. Como Efésios vai dizer, uma mulher que seja submissa, esteja ali com a mesma missão do que o marido. Uma mulher que seja uma boa administradora, como Provérbios 31 vai dizer. Uma mulher que seja amante, como 1 Coríntios 7 vai dizer. Então, desde o início foi estabelecido a lei da prioridade. Você precisa deixar e se tornar aquilo que Deus está planejando para o casamento, para a família. Dentro ainda desses princípios, que desde o início foi estabelecido pelo Senhor, tem a lei do esforço, que fala do quê? Fala justamente desse se unir. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando a gente olha para a expressão unir, fala de algo que precisa ter um entrosamento. E para que haja esse entrosamento, precisa ter esforço. Por isso eu falei lei do esforço. Você imagina isso, gente? Mundos diferentes, criações diferentes.
maneiras de enxergar tudo diferente. Eles administram o dinheiro diferente, eles torcem para time diferente, eles limpam a casa de maneira diferente, eles guardam a compra de maneira diferente. Foram criados em mundo diferente. De repente, estão debaixo do mesmo teto. Você imagina isso. Precisa de um esforço para quê? Para ceder, para compreender, para me colocar no lugar do outro, para ter compaixão, misericórdia, empatia. É assim. Precisa se esforçar. É por isso que Paulo, eu gosto do texto de 1 Coríntios 13, onde ele vai falar sobre o amor, né? Mostrando e fazendo um contraponto com aquele amor que o pessoal de Coríntios conhecia, aquele amor de Afrodite, um amor vingativo, né? Um amor egoísta. Ele vai dizer, olha, o amor verdadeiro é diferente. E ele dá características. A primeira é, o amor é paciente. O amor é paciente. Porque para você poder viver debaixo do mesmo teto com uma pessoa tão diferente, tem que ter paciência. Geralmente, quando eu dou palestra de casal junto com a Júlia, eu falo para ela de alguns perrengues, falo para o povo, né, de alguns perrengues que eu passei com a Júlia. Né? Eu acostumado, né, imagine, filho de pastor, sempre tem alguém na nossa casa. Né? Tem mais 2 ou 3 para comer na mesa, é normal. Chegar da rua e entrar de sapato é normal. Ela foi criada de maneira diferente. Né? Acostumada, entrou em casa, tira o sapato, dentro de casa não é o meu sapato. No começo, gente, muito choque. Briga por coisas pequenas. Né? Onde que guarda isso? Onde que guarda aquilo? Costumes diferentes. A gente teve que se esforçar para um entender o outro, para a gente ceder e construirmos o lar do nosso jeito. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que é necessário, na edificação do lar, para que nós venhamos segurar a nossa família, a gente precisa estar aberto para ceder, sempre se esforçar para compreender. E daí alguém pode pensar, mas pastor Lediel, já passei dessa fase, 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, estou no outro nível. Pois é, mas você também precisa entender que essa mulher, esse homem que está contigo hoje, já não é o mesmo que você casou. 20 anos se passaram, não estou falando só no corpo não, né? Que a lei da gravidade chegou, a barriga cresceu, não estou falando só disso. Eu estou falando a visão de mundo, a compreensão a respeito das coisas, as experiências de vida, tudo mudou. E a gente precisa se esforçar, porque tem pessoas, eu já atendi alguns casos, o camarada está casado há 30 anos, mas ele ainda está na expectativa de agradar aquela mulher de 30 anos atrás e não cresceu, amadureceu para enxergar a mulher que ele tem hoje do lado dele, com uma visão diferente do mundo, querendo alcançar novos objetivos. Então, sempre é necessário esse esforço. O esforço para a gente ser altruísta, porque a natureza humana egoísta sempre está em nós. A gente sempre quer puxar a sardinha a brasa para a nossa sardinha, como diz o ditado, o egoísmo. Então são tantas coisas. A gente precisa se esforçar para aprender a comunicar, respeitar a opinião do outro, lei do esforço. Depois, o texto vai dizer assim, e se tornarão uma só carne. Fala do quê? Porque depois o Adão vai dizer assim, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, ou seja, é a lei do pertencimento. Um pertence ao outro e são uma só carne. É aquela velha noção de não tem mais eu, meu, a partir do casamento é nós, é nosso. Tudo pertence ao outro. Não tem mais esse negócio, não. Esse é o meu dinheiro, esse é o teu dinheiro. Aí vai começar dando problema. Lei do pertencimento. E por fim, dentro dessas instruções que Deus nos dá, a lei da nudez. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E aqui, escute, não estou falando apenas do corpo, da nudez física. Estou falando do princípio da transparência. Ou seja, esse sou eu. Não tenho nada para esconder de você, minha amada, meu amado. Em todas as áreas. Quando começa num casamento a surgir brechas de segredinho, não. No meu celular você não mexe. No meu celular você não tem senha.
No meu computador você não toca. A desconfiança vai entrando, a brecha se abriu. E o nosso adversário entra por ali e começa a fazer uma arruaça na mente. Principalmente na mente das mulheres, que são muito mais criativas. Não é? Uma mulher, a partir de um negócio assim, ela já vai longe. Então, nós precisamos entender isso. A transparência. Não, vamos fazer isso, mas não conta para o teu pai. Não conta para a tua mãe. Olha só o que você está ali, né, incentivando no coração dos seus filhos. Que a coisa que a gente faz que o pai não pode saber, a mãe não pode saber. Não, a gente vai comprar isso, mas não fala. Não, gente, desde o início, lei da transparência. Se nós pegarmos essas 4 leis que já está lá no Gênesis 2, na criação, colocarmos em prática, gente, tanto problema é evitado e a gente segura firme a nossa família, construindo um lar abençoado, feliz. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém. Depois, princípio 3, cuide bem de você, antes de cuidar dos outros. E aqui eu não estou falando de um desejo egoísta, não. Eu estou falando... Opa, acho que eu pulei aqui, né? Aqui. Eu estou falando do cuidado que nós precisamos ter com a gente mesmo. Paulo, ele vai dizer a Timóteo assim, tem cuidado de ti mesmo. E no texto que eu coloquei ali de João 14, né, que é o cuidar da nossa espiritualidade, valorizar a pessoa do Espírito Santo, falo justamente dessa questão que o apóstolo João, ele vai dizer, o Espírito Santo, ele vai ensinar vocês como agir e vai lembrar as instruções do Senhor. Então escute isso. Por que eu falo desse cuidado com a gente mesmo, com a nossa espiritualidade, com a nossa santidade? Porque tem um monte de pessoas que se esquecem que elas são a chave principal para mudar a sua família, a sua casa. Vamos lá. Hoje, muitas pessoas acabam literalmente vivendo uma vida tão doida e tão ativista que vive estressado. Lá fora, claro, ela muitas vezes tem que esconder o seu estresse, porque a gente tem que ser polido lá no trabalho, porque a vontade era matar o meu patrão, mas eu não posso falar a multidão de xingamento que eu tenho para falar para ele. Então eu me seguro. E a gente vai se enchendo, e fica estressado. E muitas vezes, libera onde isso? Dentro de casa. Homens e mulheres estressados no nosso tempo têm destruído a sua família, gerado filhos com receio, filhos com medos. Muitas vezes geram uma agressividade dentro do lar e geram filhos também agressivos. Hoje, tem pais que talvez, até por se estressarem, acabam se desleixando no cuidado consigo mesmo. E a baixa autoestima entra. E dentro de um lar, uma pessoa com baixa autoestima, ela também vai influenciar aqueles que estão lá. Os filhos estão sentindo isso. Geralmente, pessoas com baixa autoestima acabam se tornando frouxo com os filhos. Perde as rédeas. E os filhos perdem os limites. E isso a gente pensa, mas um filho daí vai poder fazer o que quiser, isso é bom. Não. Filho que faz o que quer, ele também sabe que, não é amado. Se eu posso fazer o que eu quiser, posso escolher o caminho errado que não vai estar ninguém aí, nem aí para mim. Então, coisa séria. Falei e repito, a nossa geração 2022, geração ativista. A gente é frenético pelo trabalho, geração workaholic, como dizem, né? Viciado em trabalho. E a gente dá sempre o nosso melhor lá fora, visando o cifrão. Escute isso, muitas vezes, o que sobra para aqueles que nós falamos que mais amamos é o bagaço. O meu melhor fica lá, para o dinheiro. E o que eu trago para a minha família é o bagaço. Não, pastor, não. É que eu quero dar o melhor para a minha família, eu quero gerar segurança para a minha família. Só que está tão confundido que ele só está enxergando a segurança financeira. Que bom, se puder dar um tênis de marca para o filho, uma casa confortável, final de semana pode dar uma passeadinha na praia, nada contra. Mas a segurança vai muito além da provisão financeira. É segurança emocional.
com palavras, com afeto, com gesto. É segurança espiritual, orando, protegendo, guardando. De vez em quando eu estou em conversa em gabinete com os homens, né? Porque nós homens, a gente tem muito esse negócio, a proteção física e a provisão. E eu olho para alguns e pergunto, qual foi a última vez que você orou pela sua esposa? Colocou a mão sobre ela e orou sobre ela? Não sei. Nem sabe. Não sabe, porque não faz. Qual foi a última vez que você sentou a tua esposa no colo e perguntou como está a alma dela, como estão as emoções, como que ela se sente, como que ela... Está lá. Tem picanha na mesa, mas os corações vazios. Não adianta. Então, nós olhando para a palavra de Deus, precisamos entender. Não adianta eu viver estressado, com a alma ansiosa, aflita, porque a minha família vai sentir isso. Então, eu preciso ter cuidado de mim mesmo. E claro, ali eu pontuei de uma maneira muito enfática a questão da espiritualidade. E da pessoa do Espírito Santo como nosso amigo que nos ajuda a ser quem nós devemos ser dentro da família. Porque não adianta eu querer me aparentar, né, de uma pessoa santa, mas não ter de fato essa santidade na minha atitude que começa dentro de casa. E quando nós falamos do Espírito Santo, eu sempre lembro, né, o Espírito de Deus já vem com esse adjetivo, ele é santo. Ou seja, eu quero ver a minha família feliz, mas eu abro brechas para o pecado no meu lar, eu acabo destruindo a mim mesmo e a minha família. Já dei alguns exemplos aqui, de casos que eu atendi, né? de principalmente homens, falam, não pastor, mas eu tento ser fiel à igreja, provenho a minha família e tal, mas cara, se você está flertando com outras mulheres nas redes sociais, você abriu uma brecha de pecado na sua casa. Aonde há pecado, ali há alimento para demônios. Eles se fortalecem, eles atuam e eles destroem famílias. Prejudica o casamento, prejudica os filhos. Então, se nós queremos segurar a nossa família, começa com a gente mesmo. A gente precisa manter o nosso lar santo, sagrado, blindado em Deus, protegido em Deus. Isso faz toda a diferença. Quando você entra num avião, você vai fazer qualquer viagem, seja de Navegantes até São Paulo. Primeira vez, né, que os meus filhos viajaram de avião comigo foi uma viagem ali, até São Paulo. E daí eu prestei atenção em algo que a aeromoça sempre falava e eu não dava bola. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, para depois ajudar alguém que precisa. Porque se faltou ar para mim, como que eu vou conseguir ajudar alguém? Não consegue. Então, assim, tem pessoas que dizem, pastor, mas assim, na minha casa, o meu marido não é crente, a minha esposa não é crente, mas você é a chave para abençoar o seu lar. Você conhece a Deus, se santifica, busca, ora, viva você essa vida de consagração, vai você segurando as pontas. E um dia você vai poder testemunhar o seu casamento, a sua família, o seu lar, servindo ao Senhor junto. Mas não pense que porque o seu cônjuge não está firme, você vai agora, né, largar a mão de tudo. Não. Começa por você a transformação que o seu lar precisa. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, que possamos levar isso bem a sério. Talvez alguns pensem, pastor, mas é sério mesmo que a minha espiritualidade, né, tem toda essa influência no meu casamento? Eu sempre cito o texto de 1 Pedro 3,7, que diz assim, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, cordeiras do dom da graça de Deus, de forma que não seja interrompida as suas orações. Você parou para pensar nisso? Você pode passar a noite aqui na ADBlu em vigília. Você desonrou a sua esposa, as tuas orações não vão passar desse teto. Pedro está dizendo isso, a palavra de Deus está dizendo isso. Então nós precisamos
olhar com outros olhos para essa realidade. Porque é o velho ditado, né? Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente olha uma pessoa, mas esse homem é santo, essa mulher é santa. Mas às vezes não é bem assim, né? Eu conto a história que eu ouvi sempre o meu pai contando do menino que, na hora de vir para a igreja, entrou no carro puxando uma mala, né? A mãe ficou brava com ele: tira essa mala daqui, menino, que mala é essa? Não, eu vou morar na igreja. Como você vai morar na igreja? Não tem lugar na igreja para você morar. Por que você quer morar na igreja? Eu quero morar na igreja porque lá o papai é bom. Lá o papai não briga, o papai não xinga, o papai não fala palavrão. Vamos morar na igreja, olha só. Duas caras, não é? Só que diante de Deus, não adianta, de Deus não se zomba, ninguém consegue enganar a Deus. E muitas vezes a gente pensa assim: nossa, como que aquela família se destruiu tantas vezes? O que a gente via era a sua aparência, não tinha os princípios, não tinha os alicerces, né? E eu sempre falo: o que mantém uma casa de pé é alicerce, não é aparência. O que mantém essa estrutura toda que os olhos conseguem ver são ferros e cimento aqui embaixo que a gente não consegue ver, mas que alguém pagou o preço para colocar. Família é assim, tem um preço de princípios para ser edificado, dá trabalho, é a história da casa na rocha, né? O que é mais fácil? Você fincar estaca numa areia ou numa rocha? Na rocha, dá trabalho, leva mais tempo, mas é o que permanece de pé depois que vem as tempestades. Então, que nós possamos entender isso. E é claro, quando você cuida de você, da sua alma, da tua fé, da tua espiritualidade, você está saudável para abençoar o seu cônjuge e para ser reflexo para com os filhos. É aquele velho ditado: os filhos estão ali, queira você ou não, te imitando. Eles vão seguir as tuas pegadas, eles vão falar as tuas palavras, eles vão imitar o comportamento, não é? Uma vez eu falei aqui para vocês que o Kenny, ele tinha, acho, uns 2 aninhos, né? E eu vacilando, entrando em casa com o sapato, sendo que a mãe disse para deixar o sapato em casa, e ele veio junto. Quando eu volto, tiro o sapato, ele vai e tira junto. Por quê? Imitando palavras. E é assim, os filhos vão reproduzir o comportamento dos pais. E que nós possamos estar bem para que os filhos olhem para a gente e entendam: puxa, meu pai, ele ora, meu pai, ele lê a Bíblia, meu pai, ele ama ir na igreja, o meu pai fala bem da igreja, o meu pai trata bem a minha mãe, o meu pai é uma pessoa que respeita os outros. Tudo isso faz diferença e ali eu estou semeando princípios no coração dos meus filhos. Vocês estão me entendendo, amém? Então vamos lá. Um outro princípio que nós precisamos colocar em prática é fazer com que cada membro da família saiba o seu valor. E esse texto que Paulo vai dizer a Timóteo é um texto muito pesado. Mas ele diz assim: olha, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Então, se nós queremos segurar firme a nossa família, para que não sejamos mais uma estatística negativa aí nesse mundão doido, nós precisamos fazer com que a nossa família, de fato, sinta-se amada e valorizada. Todo ser humano tem um senso de pertencimento e ele precisa se encontrar em algum lugar. Todo. E principalmente, depois que passa ali a adolescência, entra na adolescência, é normal. O adolescente, ele está se descobrindo e Deus colocou isso dentro de nós para que quando chega essa fase, a gente comece a cortar o cordão umbilical dos pais e procurar se encontrar socialmente, reconhecer socialmente. Em casa eu sou reconhecido, o meu papel é de filho, mas eu quero mais do que isso e a gente começa a buscar socialmente. E ele vai, para ser aceito, ele vai se moldando. É por isso que você vai ver assim, um adolescente, né? De um dia para o outro ele chega lá com uma camisa preta, com uma banda de rock, assim: meu filho, o que é isso? Você nunca ouviu essa banda? Não, sou fã número 1 dessa banda. É nada. É que ele se encontrou com a galera lá da escola que gosta, ele precisava disso. Nunca andou de skate, de repente ele está louco porque quer um skate. A galera, ele precisa se encontrar. Né? Nem tem praia em Blumenau, mas chega lá com uma prancha de surf, é assim.
Ele precisa pertencer a um grupo. E é claro, isso é bom, precisa de orientação para que cuide com quem ele está andando, mas a base ele jamais deve se desconectar. Ele pertence a esse lar, aqui ele sabe que é amado, que ele é valorizado, que aqui é o lugar dele. E a pergunta é: será que os membros da nossa família, eles estão se sentindo pertencentes ao lar? Será que eles estão se sentindo amados aonde eles estão e valorizados? Gente, nós crentes precisamos aprender algumas coisas importantes sobre o amor. Porque amar não fala só da gente, fala de um outro. Você concorda comigo que para exercer na prática o amor precisa de uma outra pessoa? Sim ou não? Que coisa lógica, pastor Lediel, é claro que sim. Pois é. Mas qual é o jeito correto de amar? Se é algo que eu vou oferecer para outra pessoa, eu quero amar outra pessoa, eu tenho que amar de um jeito que eu entenda que é o certo, ou que a pessoa entenda que ela é amada com aquilo. Se o amor é algo altruísta, eu preciso amar do jeito que o outro se sente amado. Só que quando a gente vê, gente, os problemas dentro dos lares, os aconselhamentos, pastor Lediel, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu nunca ouvi o meu pai dizer que me ama. Se eu abrisse a boca era pá! Chicote, apanhei assim, apanhei assado. Então, eu não consigo porque eu não posso dar o que eu não recebi. Já ouviu esse discurso em algum lugar? Pois é. Eu sempre digo, tem alguma coisa errada aí? Principalmente você que se diz uma pessoa cristã. Porque a partir do momento que nós passamos pela cruz de Cristo e essa graça nos alcançou, nós estamos conectados à fonte do amor. Então, se eu estou conectado à fonte do amor, eu preciso receber esse amor, eu preciso aprender a amar como Jesus amou. O próprio Jesus vai dizer: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ele é o padrão do nosso amor, não é os nossos traumas, não é os nossos ancestrais que não conseguiram amar. Eu não vou dizer que não vai ter dificuldade. Uma pessoa que cresceu num lar ouvindo que ama e era amoroso é diferente, talvez, de um lar que só ouvia xingamento e recebia paulada. Mas em Cristo nós temos cura para todos os traumas e a capacidade de amar como Ele amou. Então, se você, por acaso, tem uma história desgostosa como essa, pastor, foi sempre difícil, a partir de você seja diferente. Se você não colocar um basta nisso, o teu filho depois vai usar o mesmo argumento e a sua geração, a genealogia da sua família vai ficar reproduzindo esse comportamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas você recebeu a sabedoria, o discernimento para entender: a partir de mim eu quero mudar. Eu sempre falo, quando estou em palestra de família, do exemplo lá da nossa casa. Porque eu sei, as pessoas olham, é fácil, né, pastor Lediel? Você falar de amor, criado num lar ali, pastor Nilton, pastora Regina, pastor Nilton também, cresceu num lar de amor. Mas eu falo, pois é, mas olha um pouco para a história do meu avô. Viu a mãe se suicidar depois de apanhar do padrasto. Quase matava ela e espancava os filhos, ela se suicida. Os filhos e meios irmãos são dispersados, dados ali para trabalhar como escravo. A irmã de sangue dele morre de depressão alguns dias depois. Ele trabalha de escravo, a primeira e segunda infância praticamente toda. Com 18 anos só, que ele vai colocar um sapato no pé. E com 18 anos, depois de uma vida carrasca, ele encontra Jesus, Jesus encontra ele.
E ele diz, a partir de mim vai ser tudo diferente, porque Cristo muda a minha história. Então, alguém precisa colocar um basta, porque na minha casa também tinha ali uma maldição de suicídio, uma maldição de vício alcoólico, mas alguém escolheu o caminho certo e disse, vai mudar a partir daqui. E você precisa ter esse posicionamento. As dores que a nossa família passou não são desculpa para vivermos de uma maneira medíocre dentro da nossa casa, mas precisa ser lição daquilo que a gente não quer reproduzir porque é negativo. Vamos fazer diferente a partir daqui. Amém ou não amém? Então, quando a gente fala nessa questão de valorizar, das pessoas se sentirem amadas dentro do nosso lar, nós precisamos de fato olhar para cada um, as características de cada um, e aprender a amar do jeito que a pessoa se sente amada. Existem várias teorias a respeito das linguagens do amor. Eu gosto da do Gary Chapman, que ele diz que tem 5 linguagens do amor, que nós precisamos aprender. Ele vai falar das palavras de afirmação. Todo mundo gosta de palavras de afirmação, não palavras negativas. Como é ruim alguém que vive ouvindo, você não vai dar nada, você é um perdedor. Agora, quando nós damos palavra de afirmação, vai dar certo, você nasceu para ser uma bênção, você nasceu para fazer a diferença. Isso enche o coração das pessoas. Eu me lembro que foi uma palavra de afirmação que curou a minha alma. Meus irmãos, eu sou fruto de oração e misericórdia de Deus, porque pensa no menino burrinho em matemática, era eu. Eu reprovei 2 anos em matemática, na 6ª e na 7ª série, na mesma escola, com a mesma professora, e aquela mulher olhou para mim e disse, você não vai dar nada. Eu me lembro, cheguei em casa com a notícia da reprovação na 7ª série, indignado, e levei aquela palavra à professora comigo, você não vai dar nada. Mas eu me lembro da minha mãe, muito sábia, olhar para mim, olhar nos meus olhos e dizer, meu filho, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você é inteligente, Deus tem grandes coisas para a sua vida. E foi tirando os espinhos, com palavras de afirmação. E aquilo, os rótulos que tentaram colocar em mim, saiu. E eu cresci entendendo isso, com muita dificuldade de matemática ainda, mas sabendo que Deus tinha algo para a minha vida. E quando eu me formei, na minha 2ª faculdade, psicologia, eu olho assim na frente, minha mãe, e voltou aquele filme assim, palavra certa, no momento certo. Geraram vida e crescimento para mim. Então, nós precisamos cuidar com os nossos lábios para não colocarmos peso e maldição dentro do nosso lar. Mas se for palavras de vida, de afirmação, de incentivo, de elogio, que isso esteja em abundância dentro da sua casa. Porque isso gera vida. Isso é, na prática, segurar firme o seu lar. Porque quando alguém daí tentar colocar um rótulo no seu filho, e vão colocar, cara, você é muito feio, você não vai dar nada, mas você tem um jeito de bicha, vão colocar rótulos. Se está curado, se sabe quem é, se encontrou o valor ali, gente, é meio caminho andado, porque aquilo vai vir. O próprio Deus faz isso com Jesus. Na tentação, o diabo chega, questionando a identidade. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pão. Mas estava bem resolvido no coração do mestre, porque no batismo o pai já falou com os céus abertos, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Olha isso, que coisa maravilhosa. Qual é o desejo de todo filho, se não é ouvir isso do pai? Puxa, eu dou prazer para o meu pai está satisfeito comigo. Gente, se a gente for fundo na psicologia aí, a gente consegue encontrar aí um universo sobre essa questão da paternidade. Como essa brecha adoece a alma, e tem pessoas que passam a vida inteira querendo provar o seu valor para os seus pais e não consegue. Mas Jesus, desde o início do ministério, o Pai já determinou palavra de afirmação. Então, nós precisamos encher a nossa casa disso. Uma outra linguagem de amor, que o Gary Chapman vai dizer, é o toque físico.
Não estou falando só do contato sexual, não. Estou falando do toque físico, de um carinho, de um cafuné, de uma massagem no pé. Hein, maridão? Quanto tempo você não faz essa massagem no pé? Né? Qualidade de tempo, uma outra linguagem de amor. Tempo junto, tempo de conversa, tempo para fazer algo junto, seja montar um quebra-cabeça, seja uma passeada na praça da cidade, tempo de qualidade. Meu filho, ele tem essa linguagem de amor. Ele gosta disso. Está junto. Se eu invento uma atividade assim com ele, vou jogar bola numa quadra, está realizado, ele se sente amado. Depois, ações de serviço, né? A maioria das mulheres, né? Lá em casa é assim, a Júlia. Ela se sente amada quando eu ajudo no serviço. Né? Eu sempre brinco, se eu chego em casa com um buquê de flor, ela até fica feliz, mas se ela chega em casa e a louça está lavada, meu irmão, essa mulher fica muito feliz, muito feliz. Se eu ajudo a manter a casa limpa, né? Se ela percebe que eu me importo, né? Para não ver ela se desgastando, se sente amada, serviço. E, por fim, presentes. Presentes é uma linguagem de amor, e não estou falando também, toda semana eu tenho que dar uma joia para minha esposa, pastor. Não, é um bombom que você leva, ela vai entender que você se lembrou dela. Entendeu? Linguagem de amor. Tem um amigo aí meu que encontrei hoje, com um bombonzinho, uma flor aí, levando para a amada. Legal, parabéns, parabéns. Então, gente, linguagem de amor. Linguagem de amor. Que nós precisamos praticar. E lembre-se, não é como você se sente amado. Quando a gente fala de amor, é como o outro se sente amado. Se você levar isso a sério, você segura firme a sua família. E claro, gente, quando nós falamos de essa expressão de amor, essa valorização, o senso de pertencimento, por favor, isso precisa ser algo constante. E não pode ser negligenciado. Lá na frente, um dia, eu faço isso. Eu sei que o meu filho, que a minha filha, que a minha esposa, ela vai se sentir amada se eu fizer isso, mas eu só vou fazer depois. Cuidado, cuidado. Esse depois pode ser tarde demais. Se lembra de Davi? Chorando, desesperado, mencionando o filho. Absalão, meu filho Absalão. Dera eu ter morrido em seu lugar, meu filho Absalão. Pois é. Agora chorava de amor pelo filho Absalão. Mas você volta um pouquinho na história. Você vai ver que esse Absalão mendigou a atenção do pai e não teve. Mendigou a atenção de Davi e não teve. É o Davi. Pastor, você está falando do mesmo Davi que a gente fala aqui, o rei Davi? Esse mesmo. Herói para a sociedade. Amado por todos de Israel. Mas perdeu seus filhos. E o Absalão mesmo chegou no momento que se levantou contra o pai. Quando Davi está chorando é porque mataram o Absalão, que estava querendo matar o Davi. Loucura naquela família. E daí agora o Davi vai se lamentar, mas é tarde demais. O filho morreu sem não ter ouvido do pai sobre esse amor. O pai, que quando o menino nasceu, teve boas intenções. Já parou para observar o nome desse menino? Absalão. De Aba, pai, Shalom, de paz, ou seja, pai da paz. Olha que nome forte. Absalão, pai da paz. Eu imagino esse menino sendo consagrado a Deus. Senhor, está aqui o Absalão, vai trazer muita paz para Israel. E é o cara que levanta a espada contra o próprio pai. Por quê? O pai, com aquele menino, ficou só nas boas intenções, mas não virou prática na vida. E daí, o tempo passou. O coração dele foi envenenado. E ele se levanta contra o próprio pai. Então, assim, a diferença só acontece quando a gente, na prática, exerce o amor. E mostra para quem a gente ama o valor que ele tem. Não deixe para depois, porque pode ser tarde demais. Vamos correr aqui. Mais um princípio que a palavra de Deus nos ensina: valorize o momento à mesa. Valorize o momento à mesa. Eu vou deixar você ler ali o Salmo 128:3. Meus irmãos, o Salmo 128 fala de alguém abençoado. Interessante.
quando ele vai falar da esposa e dos filhos, eles estão ao redor da mesa. Como a gente tem perdido força nas famílias pela negligência à mesa. Como assim, pastor Lediel? Cada vez que a sociedade mais avança, você já parou a pensar que as mesas reduzem nas casas? Antigamente, quando os nossos avós, eles iam construir uma casa, eles já pensavam num lugar que tem que ter uma mesa grande. 10, 12, 20 lugares. Todo mundo aqui. Hoje, você vai ver um apartamento e você pergunta, mas onde vai a mesa? Não tem mesa, tem só essa bancadinha aqui. Os dois sentam lá numa banqueta e ficam olhando para a parede, nem mais olham para o outro. Por que isso? Uma inversão de princípios, uma ideia, essa ideia doida, fast food dos nossos tempos, onde a alimentação virou apenas nutrientes para manter o corpo de pé. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, você vai ver a alimentação em todos os momentos. É a alimentação na Páscoa. É assim, Deus dá a receita, porque vocês vão trazer um memorial para a alma. O tabernáculo tem que ter mesa e tem que ter pão. É Jesus com seus discípulos instituindo a ceia. Ou seja, vocês vão lembrar de mim quando vocês estiverem comendo junto. Gente, se você vai para a palavra de Deus, fica explícito que quando se fala em refeição, não é apenas nutrientes para o corpo. Fala de alma e de espiritualidade. Na Bíblia, a refeição fala de adoração, de comunhão, de interação, compartilhar de vida. Só que a sociedade e nós, crentes, também. Preocupado apenas com encher o bucho. E daí na hora da mesa, se tem hora da mesa, não tem conversa, não tem diálogo. Às vezes está com o celular lá na cara ligado, não tem olho no olho, não sabe como é que foi, como é que não foi. Quem está andando, como é que foi no trabalho, o marido, como é que foi na escola, filho, não tem, porque não tem mais a conversa e os corações vão ficando vazios. Então, assim, nós precisamos resgatar esse princípio. Mesa é lugar de adoração, de comunhão, mesa é lugar de diálogo, mesa é lugar de compartilhar a vida. E sim, o corpo é nutrido, mas a alma também. E o espírito, ao você olhar para aquele alimento e reconhecer o favor de Deus sobre a sua família, mais um dia passou, mais um dia nós temos o pão na mesa. Só que hoje, é raro às vezes você ver alguém orar. Esses dias agora, semana passada, alguém me levou num restaurante para comer, e a gente sentou, e eu fiz uma oração, né? Deus, obrigado pelo momento, pela companhia, obrigado pelos irmãos que estão aqui com a gente. Quando eu encerrei a oração, o pessoal das outras mesas olhando assim, tudo assustado para a gente. Quem que são esses ET aqui? Somos nós, crentes. Queremos dar graça a Deus pelo alimento. Mas virou um negócio assim, assustador na sociedade. Perdeu a essência. Então, a Júlia, ela dá uma palestra, minha esposa dá uma palestra muito linda sobre isso. E ela sempre diz que é preciso resgatar esse princípio. Preciso. Eu sei que na correria da vida você não vai conseguir, talvez, café da manhã, almoço, jantar, está todo mundo junto ali, mas, poxa, uma refeição por dia, como seria importante que a família estivesse junto, ao redor da mesa, olhando no olho do outro, os celulares desligados, a televisão desligada, apenas vocês ali agradecendo a Deus pelo momento de comunhão. Um domingo, fazer algo mais especial, né? Convidar o pai, a mãe, o avô, a avó, isso é maravilhoso, e a gente precisa resgatar isso. Pastor, mas imagine, né, fazer um almoço domingo e convidar todo mundo, vai ter um gasto, né? Pois é, mas isso não é gasto, isso é investimento. Gasto é comprar aquela televisão de 12 mil reais, 50 prestação na Casa Bahia, e só está levando lixo para dentro do teu lar, isso é gasto. Mas quando você está em família, ao redor da mesa, gente, isso é investimento. A gente precisa resgatar esse princípio que o Senhor estabeleceu. Não podemos negligenciar, porque isso salva vidas, aquece a alma. Interessante. A ciência desenvolve e comprova o que as Sagradas Escrituras dizem.
Já existem algumas pesquisas, eu tenho elas salvas no meu computador, posso mandar para quem quiser. Pesquisas com pessoas de uma universidade, e foram pesquisar aqueles que tinham envolvimento com drogas, os que não tinham envolvimento com drogas, e pasmem, uma das perguntas era em relação à alimentação em família. Aqueles que tinham pelo menos uma refeição diária com a sua família tinham menos propensão a se envolver com drogas, menos probabilidade de se envolver com drogas. Olha só isso, a ciência mostrando o que a palavra de Deus já nos diz há muito tempo. Então, precisamos levar a sério esse princípio. E para finalizar, não tem como a gente falar de todos, a questão do descanso em família. Um outro princípio negligenciado no nosso tempo que precisa ser resgatado. Gênesis 2, do 2 ao 3, vai dizer do exemplo do próprio Deus já na criação. No início, Deus estabeleceu esse princípio, um dia de descanso. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus se cansa? As energias do Senhor, na hora da criação ali, se esgotaram e ele precisou descansar. Você acha mesmo? Deus não cansou. Mas ele descansou para quê? Para instituir uma necessidade que a sua criação tinha. E nós precisamos seguir esse exemplo. Mas, infelizmente, tem sido negligenciado. Quando Moisés tira o povo da escravidão do Egito, um povo que estava desgovernado, um povo que estava desorientado, um povo que era escravo e trabalhava todo dia, de sol a sol, apanhando nas costas, um povo que estava perdido e condenado a uma vida absurdamente ridícula. Escravo. Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, agora vamos fazer e formar uma nação, a nação de Israel. E Deus estabelece lá os mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20, você vai ver a lista deles. O 4º. O sábado vocês vão descansar. O 7º dia, vocês vão descansar. Vocês vão agradecer a Deus. Esse é o dia do Senhor. Vocês não vão fazer nada. Vocês não vão botar o boi no campo. Vocês não vão ficar carregando coisa. Esse é o dia do descanso. É claro que se você daí olhar lá na frente Jesus, porque Jesus ele começa a fazer algumas coisas no sábado e os fariseus começam a criticar, mas está aí quebrando o sábado. Porque os fariseus criaram tanta regrinha boba, e daí, de todos os mandamentos, o único que Jesus vai falar do princípio, ele vai dizer, gente, vocês fizeram uma confusão absurda, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. É o princípio do descanso. E depois a gente vai ver a igreja usando o domingo como dia do descanso, e até hoje é o domingo. Mas a pergunta é, você tem o teu dia de descanso? Pastor, mas eu trabalho no shopping. Shopping aberto no domingo não dá. Você precisa tirar um dia para descansar. Você precisa tirar um dia para a família, você precisa tirar um dia para o lazer. Precisa. E eu confesso que nos nossos dias, às vezes a gente está nessa loucura toda e passa despercebido esse dia do descanso. E daí a gente vê tanta gente estressada, com burnout, as síndromes aí aparecendo, não está honrando um princípio estabelecido pelo Senhor. E claro, se não tem o dia do descanso, o dia do lazer, o dia dessa interação, os vínculos vão se rompendo. Por que, gente? Daí se torna tudo apenas as agendas pragmáticas da semana. É escola, é trabalho, é igreja, e aquele negócio todo, e daí não tem esse momento de interação diferente, o momento da informalidade, o momento de rir junto. E isso vai criando vida na alma dos filhos, do cônjuge. É necessário. Então, nós precisamos resgatar urgentemente esse princípio. Para finalizar, eu sugiro depois vocês olhar essa pesquisa que foi feita em Harvard. Gente, loucura, 8 décadas de pesquisa, tá? E
a pergunta que eles queriam responder é isso aí: o que realmente nos faz felizes? As lições de uma pesquisa de Harvard, que há quase 8 décadas tenta responder a essa pergunta. Um trechinho para vocês. Segundo essa pesquisa, realizada durante muitos anos, liderada pelo psiquiatra Robert Weidinger, a saúde física e emocional das pessoas está intrinsecamente ligada com relações íntimas e de qualidade com família, amigos e comunidade. Durante 75 anos, a pesquisa acompanhou a vida de 724 homens, ano após ano, abordando o trabalho, a vida doméstica e a saúde. Além de realizar exames médicos, cerca de 60% dos pesquisados, a maioria já com 90 anos de idade, ainda estão vivos e participam do estudo. Os 75 anos de acompanhamento mostraram 3 lições, e nenhuma delas diz respeito à riqueza, fama ou trabalho. A primeira delas é que as relações sociais são boas para nós e que a solidão mata. Olha isso. Pesquisa de Harvard, uma das pesquisas mais longas da história da humanidade, 8 décadas de pesquisa. O que eles estão descobrindo? Que aquilo que o homem busca loucamente, fama, dinheiro e poder, não trazem felicidade. O que traz felicidade? Relacionamento. E começa dentro de casa. Alguma novidade? Para quem leva a sério a palavra de Deus, nenhuma novidade. Porque a Bíblia já nos falava isso há muito tempo atrás. O que a gente precisa fazer? A gente precisa levar a sério os princípios do Senhor e colocar em prática.